Começando aqui a transmissão. Tá funcionando? O YouTube ainda tá carregando. Parece que o sinal não tá legal, não. Tem que abrir a porta do quarto deles lá, amor. Isso. Bom dia. Estamos iniciando aqui a nossa escola bíblica dominical. E hoje nós vamos fazer a transmissão dupla. Fazer esse teste, tanto no Facebook, aqui no grupo da igreja, quanto no YouTube. No YouTube é um pouco mais complicado aqui. Acho que tem muitas transmissões ao mesmo tempo. Então é mais difícil. Mas que bom, vocês que estão chegando aí, bom dia a todos, irmãos, Deus abençoe. E espero que, ao menos um pouco que possam ouvir, seja uma bênção para vocês. Bom dia, irmãos, Deus abençoe. É bom ter cada um aqui para juntos meditarmos na palavra do Senhor. É sim, no Facebook é mais prático, bem mais rápido. A questão é que alguns irmãos não têm Facebook, né? Então eu tô tentando usar o YouTube também para esses que não possuem o Facebook. Mas tá dando certo, graças a Deus, com as limitações nossas, mas tá dando certo. E só tô aguardando aqui iniciar a transmissão do YouTube para começar a aula. O sinal do Wi-Fi é um pouco mais fraco. Tô esperando a começar aqui no YouTube também para iniciarmos a nossa aula desta manhã. Primeira escola dominical que a gente faz aqui online, né? Domingo passado nós tivemos um tempo pelo telefone, pelo WhatsApp, ligando para os irmãos, conversando, orando. E hoje vamos tentar a aula e esperamos que seja o último domingo, né? Desta forma, que logo acabe a quarentena para a gente poder voltar ao normal, voltar aos nossos cultos, à nossa comunhão. Bom dia, Luana. Deus abençoe vocês. Vamos ver os irmãos aí, irmão Gleice, o Gabriel, irmão Mauro, seu Nonato. Deus abençoe a cada um. Só mais uns minutinhos. Tá carregando aqui no YouTube. Não sei porque tá difícil de iniciar no YouTube. Então, nós temos estudado esta revista. Tem sido o nosso material da Escola Dominical já há algumas semanas. Bom dia, irmão Nilton. E nós temos estudado a segunda parte desta revista que trata dos nossos relacionamentos como pessoas. Nossos relacionamentos com Deus, relacionamento com o próximo, relacionamento conosco mesmo, com os irmãos em Cristo, com os incrédulos. E tem sido uma bênção, as lições são muito práticas, muito bíblicas, muito úteis para as nossas vidas. E hoje nós vamos para a lição 33, a lição que trata sobre a oração. Vocês que têm a revista podem abrir lá, tá bom? Na lição 33, é a página 177, 177 da revista. Página 177 da nossa revista, lição 33, o estudo Converse com Deus. Então o assunto hoje é sobre oração. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Timóteo, começar o nosso tempo juntos com uma leitura. 1 Timóteo capítulo 1, capítulo 2, desculpe, 1 Timóteo. Bom dia, irmã Eleusa, Deus abençoe. Bom ter a irmã conosco aqui. 1 Timóteo capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 6. 1 Timóteo 2, do 1 ao 6, o apóstolo Paulo diz: Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens,
em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Bom dia, irmã Janaína. Seja bem-vinda aí também à nossa aula. Então, irmãos, o nosso assunto hoje é sobre oração. O título da nossa lição é Converse com Deus, e tudo muito propício ao que estamos vivendo. Se tem algo que esta quarentena, este isolamento, este vírus tem feito, é nos levar a orar mais. Claro que a nossa vida já deve ser marcada pela oração, sem precisar de nada que nos force a isso. Mas Deus, na sua soberania, Ele permite algumas coisas, Ele sabe o que faz, e às vezes as coisas ruins acontecem para que a gente busque mais ao Senhor, para que a gente ore mais, leia mais a Bíblia, viva uma vida mais santa, abandone o pecado, faça as coisas básicas que deveríamos fazer, como por exemplo, a campanha que tem sido feita para as pessoas lavarem as mãos, cuidar da higiene. Nós sabemos, não precisava de um vírus para nos ensinar, mas infelizmente algumas pessoas não tinham esse cuidado e agora estão tendo. E na vida cristã a mesma coisa, oração tem que ser parte da nossa vida, tem que ser o normal, tem que ser a nossa prática. E agora nós temos sido levados a orar, e é sobre isso que nós vamos falar na nossa lição de hoje. Infelizmente o YouTube não está carregando, não inicia a transmissão de jeito nenhum, fica só aqui carregando. Então, a vocês que estão aqui no nosso grupo da igreja, no Facebook, espero que seja uma bênção para vocês. Eu vou deixar o computador aqui, ele tá ligado, e vamos ver se vai começar, tá bom? Não tem nem o que fazer. Débora está sugerindo aqui que eu tente recomeçar a transmissão no YouTube, porém eu nem sei como fazer. Eu tô olhando aqui, ele só carrega, e infelizmente na terça-feira deu certo. Ficou o som um pouco ruim no início, mas depois funcionou. Mas agora aqui não tem dado certo não. Então vamos fazer a aula por aqui mesmo, tá bom? E depois o vídeo fica gravado no celular e eu coloco lá no canal. Aí os irmãos podem acompanhar por lá. Não sei nem onde clicar, não tem nenhuma alternativa aqui. Muito bem, irmãos, converse com Deus. Hoje o nosso tema é oração. Da vida cristã, mas é fundamental. E na nossa revista aqui, o autor, ele já inicia com a frase clássica, que nós sempre compartilhamos e falamos com as pessoas, que oração nada mais é do que uma conversa com Deus. Oração é isso, não é uma reza, não é decorar palavras, não é falar bonito, não é querer se aparecer, não é querer se mostrar. Então, oração é uma conversa com Deus, uma conversa direta e espontânea, nada mais do que isso. É nós falando com o Deus Todo-Poderoso, nosso Pai Celestial, abrindo o nosso coração, falando com Ele, derramando nossas necessidades, desejos, a gratidão, confessando os nossos pecados com o Senhor. Nós temos na Bíblia a oração do Pai Nosso, que o Senhor Jesus ensinou, e muitos têm usado isso como regra. Isso mesmo, irmão Newton, eu creio que é isso mesmo. Muitas pessoas estão usando o YouTube, então está sobrecarregado. Infelizmente é a realidade, né, desses dias. Mas graças a Deus que temos aqui o Facebook. Então, após a transmissão, imediatamente após a transmissão aqui, o vídeo já fica salvo e eu já coloco lá no canal do YouTube e mando o link para os demais irmãos, tá bom? Então, tem a oração do Pai Nosso que muitos tomam como regra. A gente tem que repetir aquela oração, temos que fazer igual. Não é isso. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele estava dando um modelo de oração. Um exemplo para os seus discípulos de como deveriam orar. O caminho que deviam seguir ali na oração não era uma fórmula mágica, não era uma reza, tá bom? Mas um modelo, um exemplo,
Porque nós temos muitas orações na Bíblia e no Novo Testamento, muitas orações do Senhor Jesus, do apóstolo Paulo, dos outros servos do Senhor, e nenhuma vez alguém repete o Pai Nosso. Nós podemos perceber isso nas páginas do Novo Testamento. Então ali nós temos uma orientação, um modelo, tá bom? A oração, irmãos, o autor diz aqui, é a nossa oportunidade de experimentar uma comunhão íntima com Deus. Como nós temos tratado de relacionamentos, e o principal relacionamento de todos é o nosso com Deus, é básico a oração, é a maneira de conversarmos com o Senhor. Pela leitura da palavra, Deus fala conosco, e pela oração nós falamos com Deus. Certo autor chamado Bill Hybels, ele disse que a oração, as bênçãos da oração não são as respostas de Deus, mas a própria oração. Olha que interessante. As bênçãos da oração não são as respostas de Deus, mas a própria oração. Quando nós entendemos essa verdade, que não é aquilo que a gente está buscando que é o mais importante, mas com quem estamos falando. O nosso Deus é o mais importante. O nosso Pai, o Deus soberano, o Senhor Todo-Poderoso. E nós temos acesso a Ele, podemos conversar, chegar diante dEle. Irmãos, isso é maravilhoso. Quando nós entendemos isso, muda a nossa visão de oração. Nós paramos de tratar Deus como um gênio da garrafa, como alguém que só vai atender os nossos pedidos e deixamos de nos colocar no centro e colocamos Deus no centro. Ele é o nosso prazer, Ele é a nossa alegria, Ele é a maior bênção de todas. Tá bom? Então, outro versículo muito importante quando tratamos de oração é 1 Tessalonicenses 5,17. Eu creio que todos sabem de cor, e simplesmente o apóstolo Paulo diz ali, orai sem cessar. Orai sem cessar. Quando falamos de oração, precisamos tratar disso também, orar sem cessar. E essa expressão, na língua original, significa orar constantemente. Orar sem intervalos, orar sem interrupções. É orar sempre, literalmente, ore sempre, ore sempre, ore sempre. Nós temos que ter uma vida de oração. A vida do cristão deve ser marcada pela oração. Não só nos tempos de crise, não só nos tempos de dificuldade, não só nos problemas, mas em toda a nossa vida. A oração deve fazer parte dela, deve ser marca da nossa caminhada, da nossa vida cristã. Tá bom? Algumas pessoas me perguntam, pastor, mas como que a gente vai orar sem cessar? Como que eu vou orar o tempo todo? Eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que fazer isso, aquilo. Irmãos, aqui está falando da nossa atitude para com a oração. É óbvio que aquela formalidade, agora eu vou parar tudo, fechar os olhos, vou aqui juntar minhas mãos, vou me ajoelhar. Não é isso. Não tem como a gente ficar o dia inteiro ajoelhado, o dia inteiro com o olho fechado, o dia inteiro orando de maneira formal. Não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo. O que ele quer dizer é que a gente tem que estar sempre em espírito de oração, sempre em atitude de oração. Não fazer da oração algo apenas religioso, um ritual. Eu só oro em determinados horários, eu só oro na igreja, eu tenho que ter todo aquele ritual, aquela coisa. Não, isso é religiosidade. O que Deus quer é uma comunhão constante com Ele. É no trabalho estar pensando em Deus e conversando com Ele. É qualquer pausa que a gente tem no meio da correria, dos estudos, do nosso trabalho em casa. Eu estou orando, eu estou conversando com o Senhor, eu estou abrindo meu coração com Ele. E às vezes só na nossa mente, mesmo só em pensamento. Deus, Ele conhece, Ele ouve, Ele sabe tudo. Nós temos que ter a prática da oração, momentos de oração, horários para orar, mas a gente tem que ter a atitude de orar sem cessar, que é estar orando o tempo todo, sempre falando com Deus, sempre conversando com Ele. E algo que o autor colocou aqui, eu já comentei, mas eu repito porque é importante no nosso contexto atual. Nós não devemos orar apenas nas crises, nas dificuldades, em momentos que temos que tomar uma decisão, em situações grandes, mas o tempo todo, irmãos. Como eu comentei, esta crise que temos vivido tem nos levado a orar, tem levado muita gente a buscar mais a Deus e alguns que nem buscavam estão buscando. Isso é normal, não é errado orar na hora da crise, é até bom. Mas aqueles que são salvos pela graça de Deus, seus filhos, que conhecem a Cristo, devem ter uma vida de oração, tá bom? Deve ser a nossa marca diária, a nossa marca constante, a nossa rotina. Uma vida constante de comunhão com o Senhor, uma vida constante de oração. Tem alguns exemplos na Bíblia, muitos exemplos de homens e mulheres de Deus que oravam, que tiveram vida de oração
E a vida marcada por essa rotina, orar sem cessar. Por exemplo, Moisés, eu tenho lido ah, o Pentateuco esses dias no meu devocional, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Então, sempre ali vendo a vida de Moisés. E Moisés era um que falava sempre com Deus, como uma pessoa fala com um amigo. Isso mostra o que é a oração, é conversar, como nós conversamos. Como nós falamos com outra pessoa fala conosco, é uma conversa. E Moisés falava com Deus face a face, como alguém que fala com o seu amigo. Em Êxodo 33:11, isso é mostrado. Samuel, o profeta Samuel, ele também nos ensinou que deixar de orar é pecado. Olha só, deixar de orar é pecado, é um pecado de omissão, é quando nós não fazemos o que deveríamos fazer. Então, deixar de orar é pecado. Quando nós não estamos orando, estamos pecando. Então, nós temos que orar, precisamos orar, falar com Deus e deixar de orar, deixar de interceder pelas pessoas, pelo próximo, estamos pecando. Em Efésios 1,16, o apóstolo Paulo revela que tinha uma vida de oração sistemática. Olha o que ele diz. Não cesso de dar graças por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então ele falando àqueles irmãos, ele diz, eu não paro de orar por vocês. Eu sempre me lembro de vocês nas minhas orações. Então ele não parava. Não significa que ele estava o tempo todo orando ali, ajoelhado desse jeito, mas ele estava sempre pensando naqueles irmãos, colocando a vida deles diante de Deus. Aí separava momentos para orar, mas ele sempre lembrava daqueles irmãos em oração. E não podemos esquecer do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tinha uma vida constante e intensa de oração. A oração ocupou lugar primordial na vida de Jesus, era prioridade para ele. E ele nos ensinou como orar, ele mostrou como orar, ele deu exemplo, ele viveu uma vida de oração. Por exemplo, nós temos várias ocasiões na Bíblia, nos evangelhos, que mostram como Jesus encarava a oração. Por exemplo, ele orou, só alguns exemplos aqui, não estou mostrando todos, tá? Mas Jesus orou no seu batismo, na ocasião do seu batismo, em Lucas 3:21. Em Marcos, nós vemos que depois de uma jornada intensa de pregação, de milagres, de muito trabalho, ele separou um tempo para se isolar, para orar. Ele precisava orar e colocar sua vida diante do Pai. Antes de escolher os discípulos, em Lucas 6, ele gastou horas orando, pedindo a direção do Senhor, para antes de escolher, antes de tomar aquela decisão de dar aquele passo importante do seu ministério. Ele orou também antes de ser preso, no jardim do Getsêmani. Ele estava ali orando, buscando ao Pai, se preparando para a sua morte, para o seu sofrimento, para tudo aquilo que viria. Ele orou no momento da transfiguração no monte, quando ele foi transfigurado, ele estava orando. E olha só, Jesus orava sozinho, ele gastava tempo para orar sozinho. Ele orava junto com os discípulos, ele orava junto do povo. Então ele orava em lugares secretos, ele orava em público, orava no meio da multidão. Então tudo isso mostra para nós como é uma vida de oração. Deve ser o normal, a prática da nossa vida. Orar em casa, orar na igreja, orar sozinho, orar com os irmãos, orar em voz alta, orar em silêncio, orar antes de tomar decisões, orar nos momentos difíceis, orar quando está tudo bem. Enfim, orar sempre. Orai sem cessar. Esta ordem que o apóstolo Paulo nos dá, Jesus praticava, Paulo praticava, Moisés e outros servos do Senhor do passado oravam, oravam e oravam. Então nós temos que orar, irmãos. E nesses dias temos que orar mais, porque tem mais coisa envolvida, tem mais pedidos para a gente fazer a Deus, mais situações, mais pessoas precisando. Então nós devemos orar sem cessar. Eu gostaria que você pensasse como está a sua vida de oração. Você tem orado bastante? Você tem gastado tempo na presença de Deus? Você tem separado horários no seu dia próprios para orar, para parar tudo e apenas conversar com o Senhor? Durante a correria, o trabalho, os estudos, você tem mantido um espírito de oração, uma atitude de oração? Tem conversado com Deus? Tem se lembrado da sua família, dos seus irmãos, dos seus amigos? Tem orado pelo mundo, pelos doentes? Como tem sido a nossa vida de oração? Então eu gostaria que todos refletissem sobre isso e avaliassem. E nesta oportunidade nós podemos então refletir, reavaliar nossa vida de oração e tomar a decisão de orar mais, gastar mais tempo
com Deus, tá bom? Orai sem cessar. E agora, dando continuidade, eu quero falar sobre as partes da oração. O autor aqui da revista, né, lembrando a todos, nós estamos nesta revista aqui. A irmã Tayla chegou aí. Olá, irmã Tayla, seja bem-vinda. Né, Reflexões Bíblicas, nós estamos na página agora 178, na lição 33 sobre a oração, tá bom? E agora nós vamos para o ponto número 2, que trata das partes da oração. E eu gostei da forma como o autor aqui dividiu, bem diferente do que normalmente nós temos, mas depois nós vamos entender o porquê. Ele diz que, de acordo com Jesus, a oração tem 4 partes: invocação, o assunto da oração, a credencial da oração e a confirmação da oração. Até quando eu li assim, falei, o que é isso que esse homem está falando? Mas aí só de ler já entendi claramente. Aqui ele fez como se fosse um esqueleto, um esboço da oração, e depois ele preencheu cada parte dela, e aí nós entendemos muito bem. Então ele trata primeiro da invocação, ou seja, o nosso chamado a Deus, quando nós estamos chegando diante de Deus e falando com Ele. Ele diz aqui, a invocação é a chamada a Deus. Quando iniciamos a nossa oração, devemos invocar. Invocar é chamar solenemente aquele a quem vamos nos dirigir, atribuindo a ele um título. É uma coisa básica, irmãos, mas precisamos lembrar, quando nós oramos, nós estamos falando com Deus. Nós não estamos falando com uma outra pessoa qualquer. Nós não estamos falando com o vento. Nós não estamos falando com uma estátua. Nós não estamos falando com a gente mesmo. Nós estamos falando com o Deus soberano, o Deus pessoal, o Senhor do universo, o nosso Pai, o nosso Salvador. Então, a maneira como nós chegamos a Deus é importante, a maneira como nós nos dirigimos a Ele. Então, muitas pessoas não têm reverência, não têm respeito. No nosso país tem aquela coisa de falar com o cara lá de cima. Não, Deus não é o cara lá de cima. Ou tratar Deus como se fosse o igual a nós. A você, meu parceiro. Não, temos que ter reverência. Nós estamos falando com o Senhor, com o nosso Pai. E nós temos que olhar na Bíblia como Jesus orava e como os cristãos oravam, para a gente ter a maneira correta de chegar diante de Deus. E o que o autor coloca aqui, que a principal maneira é se dirigir a Deus como Pai. Nós temos esse privilégio. Jesus começou isso, né? No Antigo Testamento, os profetas, os reis, eles se dirigiam a Deus como Senhor. Nós vemos que sempre eles iniciavam sua oração como Senhor. Tanto Davi, o rei Ezequias e outras orações no Antigo Testamento. E nós também podemos chegar diante de Deus tratando como Senhor, Senhor soberano, né? Mas agora nós podemos chamar Deus de Pai. Olha que privilégio. O nosso Pai, Pai Celestial. Jesus orava assim e Ele nos ensinou também, nos deu este modelo de nos dirigir a Deus como Pai. Então, ao começar nossa oração, por isso que normalmente nós iniciamos falando Pai Celestial, Senhor Deus, alguma coisa assim. Mas sempre reconhecendo quem Ele é, sua glória, sua majestade, tendo uma atitude de respeito e entendendo para quem nós estamos nos dirigindo. Pela graça do próprio Deus, no seu Filho Jesus, hoje nós somos filhos de Deus. Então nós podemos chamá-lo de Pai. É um privilégio, não é, irmãos? Que privilégio maravilhoso. Então nós podemos chamar o nosso Deus de Pai. Então normalmente nós começamos a oração com esta invocação, nos dirigindo a Deus como Senhor ou como Pai. Tá? Agora, o segundo ponto aqui, segunda parte da oração que o autor coloca é o assunto. É aquilo que nós vamos colocar diante de Deus. É o assunto da conversa. Então ele diz assim, o assunto é o tema da nossa conversa com Deus. E na sua oração modelo, Jesus tratou de vários assuntos, inclusive as necessidades do cotidiano, como o pão nosso de cada dia. De acordo com a Bíblia, podemos conversar com Deus sobre qualquer assunto e Ele nos atenderá, desde que esteja de acordo com a sua vontade, como lemos em 1 João 5,14. Já me perguntaram também, pastor, o que eu posso orar? Posso orar por qualquer coisa? Posso pedir por qualquer coisa? Às vezes as crianças vêm com essas perguntas, né? Eu posso orar pelo meu cachorrinho que está doente? Pode. Né? Nós podemos conversar com Deus sobre tudo. É uma conversa com o Pai Celestial. Aquele que nos ama, que nos criou, que nos salvou, que nos entende, que nos sustenta. Então a gente pode conversar com Deus sobre tudo e qualquer coisa.
sobre as nossas necessidades do dia a dia, como o alimento, a roupa, sobre a nossa família, nossos problemas, sobre as nossas alegrias, a nossa gratidão. Então, o assunto da oração é tudo aquilo que a gente precisa conversar com Deus. Cada momento vai ter uma necessidade específica, um assunto específico. Nesses dias que estamos vivendo, nós precisamos orar pelas nossas autoridades, como nós lemos em 1 Timóteo, pelos governantes, pelos cientistas, os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que trabalham na área de saúde. Temos que orar pelas pessoas que estão doentes, temos que orar para ser descoberta uma vacina, um tratamento para este vírus. Temos que orar pelas igrejas que estão passando por essa dificuldade, pelas pessoas que estão impedidas de trabalhar, estão com dificuldades financeiras. Então nós temos alguns assuntos específicos nesses dias para orarmos, mas a gente pode falar com Deus sobre qualquer coisa, sobre qualquer assunto. Então se você tem algo em seu coração, algo que está sentindo, alguma necessidade, se abra com Deus. Ele não vai falar, não quero saber sobre isso. O ser humano é assim. Às vezes nós queremos conversar com uma pessoa sobre algo que a gente gosta, algo que a gente está sentindo, e a pessoa acha, eu não me importo com isso não tem valor, né? Deixa isso para lá, vamos falar de outra coisa. Deus não faz assim. Ele nos ouve, Ele nos atende, nós podemos conversar com Ele sobre todas as coisas, e Ele vai nos responder sempre, sim, não ou espere, de acordo com a sua perfeita e soberana vontade, ok? Então a primeira parte da oração é a invocação, quando nós nos dirigimos a Deus. A segunda parte é o assunto, o conteúdo da oração. E a terceira parte é a credencial. Importante isso. Olha o que o autor diz aqui na revista. A credencial é a autorização de Jesus para que possamos falar com Deus, em seu nome, como está escrito em João 16, 23. Ali Jesus disse assim, em verdade vos digo, que o Pai vos concederá tudo quanto lhe pedirdes em meu nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Você já parou para pensar por que a gente fala em nome de Jesus? Algumas pessoas já me perguntaram. É uma reza? É um costume? É tradição? Não, porque nós estamos falando com Deus por causa de Jesus, por meio de Jesus, no nome dele. Deus nos ouve, nos atende, não por causa dos nossos méritos, irmãos, não por causa de quem somos ou do que merecemos. É tudo e somente por causa de Jesus. Hoje à noite, eu vou continuar as mensagens em 1 João. Então, lá nós vamos ver que a nossa salvação depende somente de Jesus e do seu sacrifício na cruz. E agora que estamos falando de oração, também o fato de Deus nos ouvir e nos atender é somente por causa do nome do Filho dele, do que Jesus fez por nós na cruz. Foi Jesus quem abriu o caminho, o acesso a Deus, e por isso nós podemos conversar com o Pai. Então a oração nunca é feita por causa da gente ou com base nos nossos méritos. É no mérito total de Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Por isso nós sempre oramos em nome de Jesus. E às vezes quando as pessoas estão começando um novo convertido, estão aprendendo a orar, pergunto o que eu tenho que falar. A única coisa que nós vemos aqui é que nós temos que falar em nome de Jesus. Não apenas por falar, mas entender que a oração vai ser ouvida por Deus, vai ser atendida e respondida por Deus por causa do nome do seu Filho. O nome do seu Filho Jesus. Não por causa do nosso nome ou do nome de outra pessoa qualquer. Tá bom? Então Jesus falou que nós devemos pedir no nome dele, então nós pedimos no nome dele. E a última parte da oração, irmãos, é a confirmação. É quando nós dizemos amém no final. A palavra amém é uma palavra hebraica e significa simplesmente assim seja. Sim, é apenas uma confirmação. Tudo aquilo que a gente disse, a gente está repetindo. É isso mesmo, Senhor. Que seja assim, conforme a tua vontade. Sempre foi um hábito dos cristãos, sempre oraram assim desde o início e nós mantemos esta prática. E um detalhe interessante é para as orações em público, quando nós oramos na igreja, ou oramos com outra pessoa mesmo em casa, mas estamos orando em voz alta, a gente tem que orar de maneira que a pessoa entenda, para que todos possam dizer amém. Dizer, é isso mesmo, eu concordo, eu entendi, eu também peço isso, Senhor. Então em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 16, dentre tantas coisas do culto que o apóstolo Paulo estava tratando, ele falou isso, que quando alguém está orando, tem que fazer de maneira que os outros entendam, para que possam dizer amém no final.
né, que significa a gente tá concordando, tá bom? Então o amém é tipo a ênfase, tá terminando. Amém, Senhor, é isso mesmo, que assim seja, tá? Então, invocação, o assunto, credencial, que é o nome de Jesus, e a confirmação, que é o amém, tá? E a última parte, irmãos, do nosso estudo desta manhã, a lição é grande, então nós vamos fazer em duas partes, domingo que vem. Se ainda estivermos nesta situação, nós vamos continuar. Mas vamos tratar agora dos assuntos da oração para terminar a nossa meditação desta manhã, tá bom? Lembra que nós falamos que a invocação é quando nós nos dirigimos a Deus como Pai, como Senhor. E aí tem o assunto da oração, que é o assunto da conversa. E agora nós vamos dar destaque aos assuntos da oração. Quais são os assuntos que a gente deve falar com Deus em oração? Que tipos de assunto? Então o autor aqui ele dá pelo menos 4 e resumem bem todo tipo de oração, inclusive baseado na oração do Pai Nosso, que foi o modelo que Jesus ensinou, e as orações da Bíblia que nós vemos. Primeiro é o louvor e a adoração. Nós devemos orar não apenas para pedir faz parte, eu já vou falar sobre isso. Mas a nossa oração também deve ser marcada por louvor e adoração. Exaltar a Deus, engrandecer a Deus, elogiar a Deus, falar bem de Deus, reconhecer quem Ele é, tá bom? Então o louvor e a adoração é reconhecer quem Deus é. Justo, soberano, perfeito, bom, grande e por aí vai. Tem aqui um exemplo da oração de Ana, quando ela orou em 1 Samuel capítulo 2, versículos 1 e 2, ela ora assim: Então Ana orou, meu coração exulta no Senhor, a minha força está exaltada por causa do Senhor. E por algumas palavras ela diz: Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como o nosso Deus. Então nós temos que louvar a Deus nas nossas orações, irmãos. Isso é algo que ainda precisamos aprender e melhorar. Nós nos acostumamos a tratar a oração apenas como pedir, 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 pedir. Não, a gente tem que louvar a Deus. Nós estamos conversando com Ele e devemos engrandecê-lo, exaltá-lo, honrá-lo e, através das nossas palavras, destacar os seus atributos, suas virtudes, suas qualidades. Então, quando for orar, louve a Deus, adore a Deus, engrandeça a Deus com a sua voz, com seus lábios, com as suas palavras. Fale bem, o elogie, reconheça os seus atributos, tá bom? Isso é um assunto da oração primeiro, e deve ser a prioridade. O segundo é a gratidão. Nós devemos orar para agradecer a Deus. Mais uma vez, antes de pedir, agradecer. Nós somos acostumados a pedir demais e não paramos para reconhecer tudo que Deus já tem feito. Tantos motivos de gratidão que temos para com o nosso Senhor. Então agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pela nossa família, pelo alimento, pela proteção, pela salvação, agradecer por ter nos dado Jesus, por ter perdoado os nossos pecados, por nos dar uma igreja, pela vida. Então temos inúmeras razões para agradecer a Deus, tá bom? Então o assunto da oração deve ser a gratidão. O próprio Senhor Jesus, quando orava, ele agradecia, e em Mateus 11, versículo 25, diz assim: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e eruditos e as revelaste aos pequeninos. Então nós vemos Jesus orando e agradecendo a Deus por assuntos espirituais. O apóstolo Paulo também, ele agradecia por ver os irmãos crescendo na fé, por ver os irmãos firmes nos caminhos do Senhor. Então nós temos que agradecer. O conteúdo da nossa oração tem que ser a adoração e também a gratidão, tá? Vocês que estão assistindo, se quiser deixar algum comentário, alguma dúvida, tá bom? Talvez nós podemos tratar na próxima semana e sobre este assunto da oração, tá? E a terceira parte do assunto da oração é o pedido, pedir, né? Então é o básico, a gente sabe pedir, ninguém precisa nos ensinar, mas a Bíblia diz para a gente orar, em Filipenses 4:6 diz: Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e súplica com ações de graças. Em 1 Pedro 5:7 diz: Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então a gente tem que orar, lançar tudo diante de Deus. Tudo que nos preocupa, que nos dá medo, que a gente precisa orar e pedir e clamar, suplicar. Tem vários tipos de pedido pelas coisas básicas, algumas necessidades urgentes,
algumas coisas que nos levam a orar mais, um perigo iminente, um problema como o que nós estamos vivendo. Então nós temos que orar pelo fim dessa crise, pela misericórdia de Deus no meio desta situação. Temos que pedir pelos outros, tá bom, irmãos? E aqui a gente pode dividir em duas partes e falar da oração intercessória. Ou seja, que nós vamos interceder em favor dos outros em oração. Não pedir só por nós, agir com egoísmo. Ai Deus, eu preciso disso, eu quero isso. Não. Meu irmão precisa disso, meu amigo precisa disso, minha família precisa disso, o povo do Brasil precisa disso. Orar pelos outros, interceder, tá bom? Quando nós pedimos em favor de outra pessoa, nós estamos intercedendo. E a intercessão deve fazer parte das nossas orações. Pedir por nós e também interceder em favor dos outros, tá? Tem uma aplicação aqui na revista que diz assim: é natural observarmos a intercessão em favor de parentes e amigos. Como você tem desenvolvido a intercessão por pessoas que não fazem parte do seu círculo de amizade? Algo para refletirmos. Não pedir apenas também por aqueles que amamos, que conhecemos, que convivemos, mas por aqueles que não gostam de nós, pelos inimigos do Evangelho, pelos ímpios que precisam das nossas orações, principalmente pela salvação da vida deles. Orar por aquelas pessoas que às vezes não têm muito relacionamento conosco. Temos que interceder também em favor daqueles que não são tão próximos a nós. Eles precisam das nossas orações. E a última parte da oração, do assunto da oração, né, tem o louvor e adoração, a gratidão, a petição e intercessão e a confissão, tá bom? Nas orações nós também devemos confessar os nossos pecados. E 1 João 9, bem conhecido: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A palavra confessar ali vem do grego, que significa homologar. Ou seja, quando a gente está confessando, a gente está concordando com Deus sobre os nossos pecados. Vamos pensar, será que Deus não sabe que nós pecamos? Será que Deus não conhece os nossos pecados? É claro que sabe. É a gente que tem que concordar com Ele e chegar diante dele e falar: Senhor, eu reconheço que eu pequei, que eu fiz isso, isso e aquilo, contra o Senhor, contra o seu nome, contra a sua palavra. Confessar é concordar. E ali nós encontramos a graça, a misericórdia, o perdão e a purificação no sangue de Jesus Cristo. Então, irmãos, em nossas orações nós devemos também reconhecer nossos pecados e confessá-los a Deus arrependidos. A Bíblia diz que aquele que o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Nós tratamos sobre isso recentemente. Então nós precisamos confessar nossos pecados arrependidos e abandoná-los. E no sangue de Jesus, no nome do qual estamos orando, nós encontramos o perdão e a purificação. Tá bom? Então, este é o nosso estudo desta manhã sobre a oração. Nós vimos aqui o que é orar sem cessar, foi a primeira coisa que tratamos. Nós falamos sobre as partes da oração, que é a invocação, onde nos dirigimos a Deus como Senhor ou Pai. O assunto, que é o conteúdo da oração. A credencial, que nós oramos no nome de Jesus. E a confirmação, que é o amém, que dizemos no final, assim seja. E dividimos os assuntos da oração em louvor e adoração, a gratidão, petição, que inclui a intercessão pelos outros, e a confissão dos nossos pecados. Na próxima semana nós vamos falar sobre o lugar da oração, a persistência na oração e a resposta de Deus às nossas orações. Tá bom? Isso vai ficar para a nossa próxima aula, se assim Deus permitir. Mas o desafio que eu lanço para todos, irmãos, é que orem bastante, desenvolvam uma vida de oração, um espírito de oração, uma atitude de oração. Separem momentos específicos no seu dia para orar, seja de manhã ao acordar, antes de dormir, no horário do almoço, ou em algum outro momento, se você puder separar um tempo ali para orar. E nesses dias de crise, vamos orar mais, tá bom? Orem pelo fim desta crise, orem por uma vacina e um tratamento para esta doença. Orem pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos doentes. Orem pelas autoridades. Há muita crise política envolvida. As pessoas se aproveitando da situação para piorar ao invés de ajudar. Tem muita gente má, tem
tem muitas pessoas perdidas nos seus pecados e nós precisamos orar principalmente pela salvação das pessoas no Brasil e no mundo, todos onde estão enfrentando esta doença, tá bom? Vamos orar uns pelos outros aqui da nossa igreja. E eu peço que ao término dessa lição, assim que terminar a transmissão, feche seus olhos e ore pelos irmãos da nossa igreja, pelos nossos familiares, pelo povo da nossa cidade aqui em Piuí, pelo Brasil. Vamos colocar em prática um pouco do que aprendemos agora e vamos orar uns pelos outros, tá bom? Mais uma vez eu repito, Débora e eu, nós temos orado por vocês, as crianças também em nossas orações, e orem por nós e vamos clamar ao nosso Deus, nosso Pai Celestial, nosso Senhor, para que nos ouça, nos guie durante esses tempos difíceis e que Ele, que pode todas as coisas, traga uma solução. Temos o privilégio de orar por causa de Jesus e devemos orar, orar e orar sem cessar. Então, oremos, irmãos. Assim deve ser a nossa vida. Tenham todos um bom domingo. Hoje à noite, 7 horas, teremos o nosso culto noturno, a pregação da Palavra de Deus em 1 João. Todos estão convidados, então teremos novamente a transmissão aqui no grupo da igreja. Pode convidar outras pessoas, se quiser passar o link, para que possam ouvir também a mensagem. 7 horas da noite hoje o nosso culto. Deus abençoe a todos, um bom domingo e vamos estar orando uns pelos outros. Amém? Forte abraço, irmãos. Deus vos abençoe.